Agora vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros que completa hoje 10 dias e continua em todo o país. A situação ainda é complicada em vários pontos do nosso estado e aqui na capital também. No setor da saúde, por exemplo, a situação nos hospitais do interior do estado começa a ficar muito complicada. Os pacientes renais que precisam de hemodiálise são os mais prejudicados. Com a falta de combustíveis, o secretário de Saúde do estado tenta administrar a crise no serviço dia após dia. Ontem, a principal preocupação de Florentino Neto era com a alimentação nos hospitais. A maternidade Dona Evangelina Rosa começou a sofrer as restrições. Para os pacientes e para os acompanhantes permanece a alimentação normal, apenas para os servidores, num trabalho de contingenciamento, né? Que é um plano de contingenciamento. Nos demais hospitais, tudo está transcorrendo normal. Eu queria dizer que, do ponto de vista do abastecimento de medicamentos, insumos e oxigênio, nós temos uma situação de normalidade. Em alguns hospitais, onde esse nível de abastecimento de oxigênio chegou a um ponto que demanda mais atenção, nossa Superintendência de Assistência em Saúde já está dialogando com o fornecedor para que efetivamente ela possa suprir essa necessidade. Mas eu quero atestar que todos os hospitais estaduais, os 35 da rede estadual, tanto aqueles geridos pela Secretaria como aqueles geridos pela FEPSE, estão em funcionamento normal, sem qualquer restrição de cirurgias. Nós estamos atendendo nos ambulatórios, estamos atendendo as cirurgias de urgência, emergência e também as cirurgias eletivas. O secretário também falou sobre a situação nos hospitais na região sul, onde caminhoneiros continuam com a paralisação. Analisando o movimento, eu tenho que analisar sobre o aspecto da gestão da saúde. E eu quero dizer que a gente tem percebido que os líderes do movimento têm sido coerentes no ponto de vista de deixar passar os caminhões que comprovam, através de notas fiscais, que estão carregados com insumos, medicamentos para o setor da saúde, né? Então isso a gente tem percebido, isso tem mantido, certo, a normalidade nos nossos serviços, né? Em razão desta sensibilidade também, porque é um serviço essencial, que a população necessita, tanto na rede pública como na rede privada. Nós não podemos ter qualquer problema no funcionamento dessas instituições. Os pacientes que fazem hemodiálise em Teresina começam a sofrer as consequências da paralisação dos caminhoneiros. Isso porque os soros não estão chegando nas clínicas. A diretora da clínica que fica neste prédio explicou para mim o seguinte: as carretas estão carregadas com os soros numa distribuidora que fica lá em Fortaleza, mas os manifestantes que estão lá não permitem a saída dos veículos. O Hospital Getúlio Vargas é o único público em Teresina que faz hemodiálise. O governo disse que não há problemas por lá. Já as 6 clínicas particulares que fazem o tratamento de pacientes renais em Teresina são vinculadas ao SUS. A que a Francisca faz hemodiálise anunciou no começo desta semana a redução no atendimento. Hoje e amanhã não serão realizadas as sessões. Essa realidade vai afetar todas as clínicas, porque se não chega para uma, não se chega para outra. E aí a gente vai agora ficar sem um dia de hemodiálise, vai ser muito prejudicial para nós e triste também, porque hoje é só um dia, se o amanhã for os 3 dias sem hemodiálise, o que é que vai ser de nós? E ontem o Comitê de Gerenciamento de Crise montado pelo governo do estado se reuniu novamente. Representantes de diversos órgãos avaliaram a situação em todo o Piauí por causa da greve dos caminhoneiros. Ao vivo, o repórter Marcos Teixeira atualiza as informações para a gente. Marcos, o combustível está sendo regularizado como mostramos, mas há vários setores da economia que ainda estão caminhando a passos lentos, como, por exemplo, o comércio, a indústria também. Como é que tem sido esse trabalho aqui no estado do Piauí? Olá, João Neto, Marcela, um bom dia a todos, especialmente aí para você que já acompanha o Bom Dia Piauí desde cedo. João Neto, ontem um dado do Sindicato dos Lojistas informava que esta semana em Teresina o comércio, principalmente aqui na região do centro, iniciou com uma queda nas vendas da ordem de 40%. E a indústria também sofre. No país inteiro, o cálculo aí é de um prejuízo da ordem de 35 bilhões de reais.
não há números específicos aqui para o Piauí, mas a situação também é de muita dificuldade. Isso aqui com o presidente da AIP, a Associação Industrial do Piauí, Gilberto Pedrosa. Presidente, qual é a situação da indústria do Piauí em função dessa crise nos combustíveis? Bom dia. Bom dia. Marcos, nós temos uma certa flexibilidade, né, a nível de armazenamento, não só de insumos, como também de mercadorias prontas, né? E essa capacidade já se esgotou totalmente. Nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande em trazer os nossos insumos do sul do estado, aqui para Teresina, e para enviar os nossos produtos industrializados, né? Então, já estamos no limite. Ou seja, a dificuldade é no transporte. O que está armazenado agora não se tem capacidade para armazenar mais e o que se precisa chegar não está chegando. Você definiu de maneira perfeita a nossa situação atual. É isso mesmo. E aí o que fazer? O que se está buscando? Nós esperamos uma atuação mais forte do governo do estado no sentido de desbloquear essas vias, né? Nós cobramos na segunda-feira uma atuação mais forte do governo no sentido de tentar, por exemplo, o mínimo que seria desbloquear o nosso terminal de petróleo para permitir que houvesse um abastecimento de carros, né? E realmente a coisa melhorou a partir de ontem à noite, mas nós ainda estamos sofrendo uma situação complicada com relação à nossa logística. É uma crise consequência de uma situação econômica. Qual é a reivindicação da indústria, especialmente da indústria do Piauí? A nossa reivindicação é que se volte a trabalhar, porque o governo está no limite. O governo, quem vai pagar essa conta somos todos nós, né? O governo já diminuiu os impostos, aí estão esperando que o Congresso aprove. Tudo bem, mas não tem mais sentido essa greve da forma que está. Ela se transformou mais numa moeda política. Então nós vemos alguns partidos se aproveitarem nesse momento da situação que está e está faltando um mínimo de patriotismo, um mínimo de bom senso na atuação das lideranças políticas. Eu entendo dessa forma. Muito obrigado, senhor, pelas informações. Nós estamos aqui com a vice-governadora Margarete Coelho, inclusive acompanha, participa desse comitê de gerenciamento, começando pela reivindicação do setor industrial, do desbloqueio das rodovias, do terminal de petróleo. O que tem sido feito, vice-governadora? Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, com relação ao desbloqueio, o que nós não temos notícias de estradas bloqueadas no estado do Piauí. Há sim pontos de piquetes, de manifestação, mas bloqueio não há, né? Em nenhum ponto do estado do Piauí, não houve ontem, hoje também nós não esperamos isso, apesar da greve ainda estar em andamento, não está solucionada. O terminal de petróleo, nós tivemos um bloqueio inicial por motoristas de aplicativos, desbloqueamos, em seguida foi bloqueado por outro movimento. Nós seguimos o protocolo, que é negociar, é um protocolo legal. Inicialmente tem que se negociar, esgotar todas as vias de conversação e só então, a partir daí, começar a usar a força. Isso foi feito de forma proporcional ao movimento, inclusive não tivemos maiores problemas, mas no momento de usar a força, o Estado usou essa força e estamos trabalhando com esse comitê de plantão, né? O comitê sempre de plantão, não tivemos problemas na área da segurança, nós não tivemos problemas na área de saúde, dificuldade sim, mas não tivemos interrupção de serviços, educação também, continuamos trabalhando. Embora nós saibamos que em alguns municípios as escolas tenham tido paralisação em alguns órgãos federais, mas com relação ao Estado não. E não temos notícias, mantemos contato sempre com a PPM e não temos tido notícias de grandes problemas no interior, a não ser a questão mesmo do desabastecimento, né? E agora esse período para reabastecer o comércio, as bombas, enfim. Queria entrar na questão econômica, ICMS que está na pauta. Qual a posição do governo do Piauí? Olha, o governo do Piauí tem uma posição que não é uma posição só do Piauí, é uma posição de todos os estados que fazem parte da Sudene. Os estados que fazem parte da Sudene são estados que já se sentem sacrificados na questão da distribuição do bolo tributário.
Colocar a culpa da greve no ICMS do Estado não seria pertinente, porque estados como São Paulo, que tem ICMS menor do que o Piauí, está tendo mais problemas do que o Piauí. O que ocorre é que essa política de precificação do combustível, ela não foi discutida adequadamente com o setor. A grande reivindicação é a imprevisibilidade dos aumentos, os aumentos diários, a questão da oscilação dos preços, que quando o barril de petróleo oscila para cima, o preço do combustível na bomba ele é aumentado, entretanto, quando há diminuição, essa diminuição não chega à bomba. Enfim, a questão da PIS/COFINS e de outra carga tributária que está no entorno, não apenas a carga tributária dos estados. Essa é uma política federal, essa é uma política da União, e as reivindicações giram em torno delas e as negociações também. Não há negociação com os estados no sentido de diminuição do ICMS. Muito obrigado, vice-governadora. Nós voltamos ao estúdio. João Neto, Marcela, é com vocês.